Ontem tivemos a prisão domiciliar do Bolsonaro, né, a pedido do Moraes. Isso um dia depois, né, dos protestos e manifestações que foram feitas nesse domingo, pró-anistia e pró-Bolsonaro, né, e também o impeachment, né, do Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, ele simplesmente tacou o louco, né, cara? Ele pegou e mandou dar a prisão domiciliar ao Bolsonaro justamente porque ele só falou uma frase no Viva Voz, e o Flávio Bolsonaro acabou divulgando isso durante essas manifestações, e por causa disso o Alexandre de Moraes foi pra cima. Ontem tivemos também carreata, né, em Brasília, após a prisão do Bolsonaro, né? E antes de mais nada, já deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho e confira aí se você estiver assistindo na TV pelo seu celular para se inscrever e não perder nenhum vídeo do canal. Os bolsonaristas fazem carreata em Brasília, né? Após a prisão domiciliar do Bolsonaro, que teve a prisão decretada na segunda-feira, depois de descumprir medidas cautelares. Nós temos aqui uma foto, né, acho que na frente do condomínio onde o Jair Bolsonaro mora, né, em Brasília. Fizeram uma carreata por Brasília na noite de segunda-feira, em protesto à prisão, né, domiciliar do ex-chefe executivo, né, decretada pelo ministro, então, STF, Alexandre de Moraes. Os manifestantes realizam, né, carreata para o Bolsonaro no Distrito Federal. Teve participação também da Michelle Bolsonaro e da Maris Alves. Saiu da Arena BRB Mané Garrincha, saiu por toda essa linha aqui, até a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, né, e Congresso. A decisão do STF, né, se deu depois do Bolsonaro descumprir as medidas, né, que foi aquele áudio que ele falou lá, né, no Viva Voz, que o Alexandre de Moraes aproveitou e foi pra cima. E além disso, né, além dele fazer isso, ele também puxou os seus colegas, né, os outros ministros do Supremo agora, eles vão ter que assinar junto, né, pra poder seguir com isso pra frente. Na verdade, o Moraes tá fazendo aquele jogo, quem é que tá comigo? Quem não tiver comigo, eu vou tocar merda no ar. Então a galera, ele meio que, no caso, botou, né, os próprios colegas num paredão complicado também, porque os Estados Unidos tá de olho, né, e pode dar Magnitsky neles também. Moraes declarou que não há dúvida que não houve descumprimento, no caso que houve, né, descumprimento da medida cautelar contra Jair Messias Bolsonaro. O réu produziu material para publicação em redes sociais de seus 3 filhos e todos os seus seguidores e apoiadores políticos. Então tem algumas fotos aqui, nós temos um vídeo de 4 minutos aqui do Poder 360, né? Aqui vocês podem ver que foi até bem grande essa esplanada, essa carreata que teve ontem, né, em Brasília. Esse aqui é um vídeo deles, vou até pular um pouquinho pra gente dar uma olhada. Isso aí é tudo carro que tava já participando, né, fazendo buzinaço, indo contra essa questão aí. A polícia tava também ali pra controlar a situação, né? Controlar, né? E aqui tem som. Lá, né? E aqui tem som. Bom, isso aqui foi ontem à noite, tá? Em Brasília. Agora vamos para a outra câmera aqui. O Lélio Gomes aqui, ele postou algumas coisas, né? Inclusive ele esteve presente nessa carreata de ontem. E nós temos alguns vídeos aqui. O Brasil vai parar! 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 E tem mais aqui embaixo. Foi bastante coisa. Agora em Brasília, os deputados de oposição aqui, numa luta, numa perseguição implacável contra o presidente Bolsonaro, estamos na carreata indo para casa dele. Olha, com certeza o nosso repúdio ao Alexandre de Moraes, que desde aquela manifestação infeliz que ele fez no estado do Corinthians com o gesto obsceno, respeitando a família do Brasil. Agora com o rei do seu gabinete dizendo a socatua das maracutaias, da construção de qual delegado que ele fez, ele não tinha uma outra opção a não ser a fazer esse abafa-toga. Mas nós estamos aqui indignados, vamos registrar e vamos partir para cima, para que a verdade possa ser estabelecida. Bolsonaro não é criminoso! Chega, Alexandre de Moraes! Reage, Brasil! Por se honrar! Fora Moraes, fora Lula, o povo não aguenta mais, já saíram às ruas outra vez. Ontem, no dia 3, já deram uma resposta, manifestações por todo o Brasil. E agora, dia 4, segunda-feira, após a decretação injusta da prisão domiciliar de Bolsonaro, todos já estão na rua de novo. Nós não vamos admitir. Fora Lula, fora Moraes! É uma carreata,
A carreata está grande, o povo veio para a rua, os parlamentares chegaram agora dos seus estados. A ditadura do PT não vai prevalecer, não vai criar no Brasil. E não adianta, nós somos sementes do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Fora PT, fora Lula e fora Moraes. Não nos calarão! Não nos calarão! Então aí são os deputados, né, fazendo isso, participando dessa carreata ontem. Então teve essa paralisação ontem e o que aconteceu? A polícia reforçou a segurança na esplanada após a prisão do Bolsonaro. Não se esqueça que o Estado é o nosso maior inimigo. Você não pode protestar. Se os líderes, os grandes líderes, os Führers, né, que mandam no país, acharem que o povo está exagerando, eles vão usar a maior força do Estado deles, que é a polícia, e depois ao exército. Então a polícia... A esplanada dos ministérios está com segurança reforçada. A medida foi tomada depois que apoiadores do ex-presidente convocaram uma carreata para protestar contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Você está vendo neste momento imagens ao vivo. Esses carros seguem em direção, na esplanada dos ministérios, em direção à Praça dos Três Poderes. A gente consegue ouvir as buzinas sendo tocadas nesse buzinaço organizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. São centenas de carros que nós já vimos fazendo esse movimento em direção à Praça dos Três Poderes, muitos deles com bandeiras do Brasil. Os apoiadores se mobilizaram pelas redes sociais. Só que chegando lá nos Três Poderes, né, tava cheio de polícia lá e daí o pessoal não pôde, né, fazer filmagens lá e eles meio que foram barrados. E é engraçado, né, que a polícia, no caso, agiu aí, né, nisso, né, mas noite de janeiro tava muito tranquilo, né, cara? E inclusive as câmeras, né, o Flávio Dino sumiu com as câmeras, tem uma coisa muito estranha acontecendo no país realmente, né, mas enfim. Aí, né, depois dessas notícias, isso aí rolou ontem à noite e foi grande realmente, porque ninguém se organizou, isso aí foi o pessoal já ficar indignado, o pessoal já saiu e já se encontrou e já meio que organizou ali no improviso, né, pra fazer esse protesto, mas isso aí não vai adiantar de nada, tá? A única coisa que pode adiantar a derrubar o Alexandre de Moraes seria o Senado, né? O Senado, eu vou até passar pra cá, eu ia deixar ela por última essa notícia, mas vamos passar pra cá pra gente poder seguir com o raciocínio aqui do vídeo. Leia a lista dos senadores a favor do impeachment do Moraes, né? Há 33 votos favoráveis e 19 contrários, né? O líder do PP, Ciro Nogueira, aparece de outros 28 indefinidos. Então nós temos aqui a lista dos parasitas aqui, tá? Esses parasitas que votaram aí, né? Os que votaram a favor e os que votaram contra, né? E os que votaram contra a gente vê aqui bastante, ó. PT, PSD, PT, né? Paulo Paim, PT, né? PSD, PT, PDT, né? E esses aqui, ó, a partir do Ângelo Coronel aqui que vocês estão vendo, até a Zeneide Maia, são os indefinidos, tá? Então essa galera aqui, ó, Ângelo Coronel, Ciro Nogueira, né? Deixa eu ver quem mais aqui que o pessoal pode lembrar. Renan Calheiros, Romário, ó o Romário aí, ó. O rapaz que é do PL ainda, é do PL o Romário, cara. Conseguiu subir pelo PL, né? Chegou lá no Senado, tá mamando bastante lá, né? E tá aí, ó, tá indefinido. Não vai querer perder a mamata, né? Tá com medo, né, de perder a mamata. E aqui são o pessoal, né, que é a favor, né? A partir do Alan Rick aqui da União Brasil até o Zequinha Marinho, né? Então tá bem acirrado aqui, como vocês estão vendo. Então 33 a favor, né, do impeachment do Alexandre de Moraes e 29 indefinidos, que é a galera do deixa disso, o pessoal que não sabe o que vai fazer, que tá com medo, né? E os 19 que são contra, que a gente já sabe quem são, né? Que é quem tá aplaudindo essa ditadura do país. Então a galera, o pessoal do Brasil tem que começar a pressionar esses parasitas aqui, tá? Esses são os parasitas do Brasil, tá? Recebem um baita do salário e não fazem nada, né, cara? Eles não sei nem por que existe o poder, né, do Senado no Brasil, sinceramente. Mas são eles que vão decidir se o impeachment vai pra frente ou não do Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes caindo, eu acho que muita coisa mudaria. Eu acho que até o STF teria uma outra postura. Porque eu acho que tem muita coisa aí por trás, tá? Isso é uma opinião minha, eu também não posso expor muito, porque hoje a gente não vive num país democrático, infelizmente, então eu não posso falar tudo o que eu penso realmente. Mas tudo que vem acontecendo, né? Se tu for botar no papel, desde o 8 de janeiro, né? E das eleições, tu percebe que tem algo muito estranho no Brasil, cara. E tudo gira em torno desse cara aí. Esse Alexandre de Moraes. Bom,
Vamos seguir aqui então com as notícias. Temos aqui o Tagliaferro, né? Ele era assessor, né, do Alexandre de Moraes. Ele entregou provas contra o Moraes para a TV internacional, ou seja, ele tinha provas, evidências que o Moraes, né, fez algumas coisas, né, e não só o Moraes, mas como outros que apoiaram, que tem alguma coisa estranha aí na nossa democracia, inclusive envolve até o TSE, tá? Porque na eleição passada, né, presidencial, quem controlava o TSE era justamente o nosso cara aí, né, o Alexandre de Moraes. E então o material, aqui ele falou, o material já está com uma grande emissora internacional em avaliação, né? Porque eles avaliam, eles não vão colocar qualquer coisa, né? Porque pode ser mentira, né? Mas pode ser verdade. Então assim que eles verem que tá tudo certo, eles podem, no caso, divulgar esse material, né? E sair numa rede internacional, ou seja, todos os países podem ver que tem muita fraude, muita coisa acontecendo aí por baixo dos panos. E talvez assim a gente consiga até apoio internacional para derrubar o regime atual, né? Depois, estourando aí por uma semana, acredito que espera até sexta-feira dessa semana, disse o Tagliaferro, tá? Então, já que tudo foi entregue para quem tem que jogar no mundo, então agora eu posso falar, porque agora, se algo acontecer, o material já está entregue, ou seja, se matarem ele, se prenderem ele já entregou o material, entendeu? Agora fica para as autoridades aí ver essa questão. E seguindo aqui, né, o Banco Central informa a Moraes, porque o Moraes pediu o bloqueio de Pix e dos cartões do seu ex-assessor. Se isso não é perseguição, cara, eu não sei o que é, cara. Eu não consigo entender a galera que aplaude esse tipo de atitude. Qual é o sentido dele mandar fazer isso com o ex-assessor dele? O ex-assessor dele tá botando alguma prova, alguma coisa. Não é meio esquisito todas essas histórias aí, cara? O Brasil realmente tá tá muito escroto, cara. Tá muito escroto. Eu também tenho que me cuidar muito que eu vou falar aqui, que senão já viu, né? Aí temos aqui, né, Planalto teme radicalização do Congresso com a prisão do Bolsonaro, né? O governo Lula. O Lula avalia a medida que Moraes pode complicar a aprovação de pautas cruciais do Executivo. O Lula tá preocupado com pautas cruciais, né? Que seria as pautas, aquela que ele quer dar luz de graça, né? Pro pessoal que tem Bolsa Família, para tentar se reeleger ano que vem, né? Para ter aquela, no caso, a ideia do Lula é subir um pouco na pesquisa, porque a eleição mesmo, cara, sinceramente, bom, eu também não posso falar sobre isso, mas a ideia é que ele tenha essa questão popular, né, esteja bem nas pesquisas, que praticamente ele já tá garantido na eleição, né, e obviamente que depois dessas palhaçadas, né, que rolou ultimamente, as medidas essa que ele vai impor lá no Congresso não vão passar. Ele vai sofrer um pouco com isso e vai também ter muita crítica aí pro pessoal do PT. E para finalizar, os Estados Unidos condenam a decisão de Moraes e eles deixam claro, né? Deixam o Bolsonaro falar. Eles mandaram lá pela Boreal Western Hemisphere Affairs, né? Que seria um negócio de justiça deles lá. Então aqui, assuntos do hemisfério ocidental. O juiz Moraes, agora um violador de direitos humanos, vamos sempre frisar isso, porque agora o Alexandre de Moraes ele é visto pela comunidade internacional como um criminoso, sancionado pelos Estados Unidos, continua a usar instituições do Brasil para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Colocar ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender em público não é um serviço público. Deixe o Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes, que impõe a prisão domiciliar de Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que auxiliam, incentivam condutas sancionadas. Ou seja, essa última frase ela é muito importante. O Alexandre de Moraes, como eu falei, ele já fez isso de propósito para colocar seus colegas em questão agora, porque o STF, lá o pessoal da STF vai ter que assinar isso, vai ter que também bater no peito agora. Só que se eles baterem no peito, os Estados Unidos já deu o recado aqui, ó. Responsabilizarão todos aqueles que auxiliam, incentivam condutas sancionadas. Ou seja, Magnitsky, né? Vai vir para esses caras aí. Vamos ver o que vai acontecer. A gente tem que ficar de olho, né? Nessas notícias agora que vai acontecer em relação ao STF e esse processo agora do ex-presidente Jair Bolsonaro. E para finalizar, agora sim, para finalizar de vez, o tarifaço, que o Lula não fez nada, não se esqueça, o Lula não fez nada, ele podia ter resolvido isso, podia ter conversado assim que recebeu a carta. Todos os países que tomaram o tarifaço foram lá e conversaram e ficou tudo certo. O Lula, o que ele fez? Soberania, Trump nazista.
E o Lula, ele está com medo, né? E o Lula, na verdade, ele não ligou para o Trump para resolver isso porque ele tem medo, né? Tem medo porque a gente viu, né? Ele mandou o Alckmin também não conseguiu falar com ninguém. Aí tem aqui, ó, eu fiquei sabendo, pensei que o senhor ia me atender, estou aqui para falar sobre 50% da tarifa, mas não ligou. Então ele meio que, ele acabou vendo que ele fez merda, né, o Lula? Porque ele bateu tanto no peito, fez bravata, e agora ele quer negociar, né? E agora o que está em jogo agora na negociação não é nem a questão do tarifaço e as coisas que a gente comercializa com os Estados Unidos, mas sim as terras raras, né? Agora eles querem botar as terras raras brasileiras no negócio para tentar melhorar essa questão do tarifaço, porque eles perderam o time, né? Fizeram toda essa bravata, fizeram merda e agora vão dar de presente para os Estados Unidos as terras raras. Mas é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Esse vai ser o primeiro vídeo do dia, né? Vamos ver o que vai acontecer durante o dia, se a gente consegue postar outra coisa aqui. E viva a democracia, né? Democracia é uma maravilha. Bom, deixe seu like. Quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, deixe seus comentários aí embaixo, o que você acha dessa situação toda e das coisas que a gente comentou aqui hoje neste vídeo. E é isso. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.